presidente da Oi recentemente disse: temos argumentos sólidos nessa disputa com o Claro, TIM e Vivo. Diz ele que a razão está do lado da Oi, né? Isso ele disse de forma muito incisiva na apresentação dos resultados da Oi do terceiro trimestre. Ele disse que houve erros materiais nas queixas das operadoras. Ele não deu detalhes de que erros seriam esses, ele citou apenas que estão associadas aí a discussões privadas com os compradores e que foram comunicadas essas supostas discrepâncias com as partes. Vimos que as notificações que recebemos tinham erro material crítico. Temos muitos argumentos sólidos sobre o inventário patrimonial, questões relacionadas ao capital de giro, ajustes de capital, e achamos que do outro lado aconteceram erros materiais na forma como foram feitos os cálculos, incluindo aí datas de referência e desacordo sobre o que havia de data base no contrato. A Oi colocou que as reivindicações de Claro, TIM e Vivo trouxeram questionamentos sobre base de clientes, receitas, capital de giro, CAPEX, ajustes do inventário da Oi Móvel, e aí elencou na sua fundamentação que essas notificações são falhas por diversas razões, por não cumprirem as condições do acordo da operação e apresentaram diversos erros materiais. A base de clientes foi baseada em dados oficiais da Anatel e políticas da Oi. Receitas móveis também cumpriram os KPIs dispostos no termo de acordo de operação, e as reivindicações relacionadas aí ao CAPEX e ao CG não observou documentos fornecidos pela empresa. Reivindicações do inventário móvel pode ser desconsiderada com base nos documentos que foram fornecidos. De acordo com Rodrigo Abreu, esses argumentos seriam suficientes para encerrar a disputa de forma amigável, desde que do outro lado haja esse espírito, né, de abertura. De todo modo, caso não haja esse encontro, vamos dizer assim, amigável para fechamento dessas questões, está pronta a empresa para um processo de análise independente. E eu acredito que nós vamos caminhar para aí, para esse processo de análise independente. Concluído, será encaminhado ao juiz Fernando Viana para sua apreciação. O Ministério Público andou se manifestando recentemente. Saiu uma notícia dizendo o seguinte: disputa de 3 bilhões com rivais não impede a Oi de sair da recuperação judicial, afirmou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a matéria, embora tenha solicitado no passado um estudo de viabilidade, o Ministério Público do Rio de Janeiro diz que nem o órgão, nem a Justiça têm competência sobre a capacidade da Oi de honrar obrigações futuras. Há uma disputa bilionária de 3,2 bi entre Oi, Claro, TIM e Vivo, que colocou em xeque aí a recuperação judicial da Oi no noticiário, mas, segundo o Ministério Público, não muda o fato de que a empresa atendeu todos os recursos necessários para sair da RJ. Essa afirmação foi feita pelo MP do Rio de Janeiro e enviou o seu parecer para o juiz Fernando Viana, reiterando estar de acordo com a finalização do processo de recuperação judicial. Esse parecer do MP foi enviado no dia 17, agora de novembro, e foi destacado, em primeiro lugar, que reconhece que a disputa entre as empresas traz riscos à Oi. O Ministério Público acredita que esse litígio, que chega aí a 3,2 bi, faz sombra à discussão acerca da questão da sobra de caixa ou do caixa excedente, ao menos nesse instante que esse imbróglio está acontecendo. Mas alega que a RJ não depende disso. O fim da RJ não depende disso, e sim do cumprimento do plano aprovado pelos credores. Defende que, fim da recuperação judicial, a empresa não está livre de pedido de falência nem de ser levada à justiça novamente.
O Ministério Público insiste no pedido de encerramento do processo, destacando que todas as obrigações previstas para os 2 primeiros anos foram cumpridas e que eventual descumprimento de obrigações presentes ou futuras poderão dar ensejo à execução específica ou pedido de falência na forma da lei, sem prejuízo para qualquer questão relevante, sem decisão definitiva. Pode ser criado um incidente próprio e restrito para acompanhamento e decisão futura, disse o órgão. Embora tenha solicitado anteriormente um estudo de viabilidade para os próximos 3 anos, o MP considera que não cabe a ele nem à Justiça buscar a viabilidade da empresa. A viabilidade econômica da recuperanda e sua capacidade de honrar as obrigações futuras não são competência do juízo e da fiscalização. No entanto, os órgãos permanecerão vigilantes, sobretudo em relação ao pagamento dos pequenos credores, consumidores e trabalhistas, uma vez que eventuais inadimplementos poderão dar ensejo a futuros requerimentos de falência. Por fim, o MP lembra que a saída da RJ liberará a Oi do compromisso de reservar sempre 30% das vendas de imóveis para pagamentos de credores. Uma vez encerrado o processo, deve ser considerado extinto o juízo universal, assim como a restrição para determinação de atos constritivos por outros juízos e a reserva obrigatória de 30% dos valores das alienações dos bens imóveis. Essa manifestação do Ministério Público vem na esteira do embate entre a Oi e alguns bancos também. Não bastasse o imbróglio com as operadoras, também tem este com os bancos credores, dentre eles aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Itaú. Em setembro, esses bancos entraram com o pedido de prorrogação da recuperação judicial da companhia, por entender que deveriam receber parte do dinheiro obtido com a venda da Oi Imóvel e da Infracol. Como já foi dito anteriormente, a Oi respondeu que só tem a obrigação de pagar os bancos em 2024. Antes disso, apenas caso haja sobra de caixa resultante da venda de ativos acima de 6 bi, e desde que o pagamento não reduza o caixa operacional abaixo de 3 bi, afetando a capacidade de investimento da empresa. Após essa resposta da Oi, ela se municiou de um relatório feito pelo jurista da PUC, o Fábio Ulloa Coelho, que é uma pessoa muito considerada no meio jurídico. O Ministério Público foi convidado pelo juiz Fernando Viana a dar uma manifestação. E aí vale ressaltar que, por conta da lei, a recuperação judicial de uma empresa deve durar 2 anos, mas seu fim pode ser antecipado ou adiado a critério do juiz. A Oi iniciou sua recuperação em 2016, portanto, estamos falando aí de 6 anos. Desde então, a companhia baixou seu endividamento de 65 bi, e aí me permitam uma correção, eram trazidos a valor presente por conta de que 69% da dívida da Oi é em moeda estrangeira, então esses 65 bi eram em moeda de hoje 85 bi, então essa dívida de 85 bi foi baixada para 19 bilhões. Segundo o advogado Matheus Ramalho, do escritório Lix Attorneys, o desejo dos bancos em manter a recuperação judicial é justificado em razão da transparência e pressão que podem exercer no trâmite judicial. Para eles é mais fácil fiscalizar e é uma ferramenta de pressão em função do risco de falência. Por outro lado, para a Oi, a eventual prorrogação não é totalmente ruim, pois permite a ela se valer de expedientes que garantem as operações mais organizadas, como se socorrer junto ao juiz da RJ ante questionamento de credores. Essa é a opinião do advogado Matheus Ramalho. É isso. Então temos aí um pouco deste imbróglio, né, envolvendo as operadoras com a Oi, dos bancos com a Oi, a manifestação da Oi sobre o assunto e do Ministério Público. Pelo Ministério Público, o juiz pode encerrar a recuperação judicial a qualquer momento. Você acredita nisso, Clóvis? Não, não acredito. Eu acho que pelo menos ele vai esperar o fim deste imbróglio com as operadoras de telefonia, com a TIM, Vivo e Claro. E com isso eu carrego este cenário de fim da RJ para o ano que vem, entre fevereiro e março.
é o meu cenário de trabalho. Muito bem, quero finalizar dizendo que a seleção de empresas, novo relatório já disponibilizado. Se você não conhece a seleção, assine, passe a se tornar membro do nosso clube e tenha acesso aos nossos estudos macroeconômicos e sobre empresas com potencial de valorização de longo prazo. Conheço as empresas que eu escolhi para investir, que eu estou estudando, as minhas estratégias, as minhas ponderações, os meus cenários, como eu faço para olhar essas empresas. Tudo isso a gente conta nesta seleção de empresas, que é um relatório que você adquire e vai ter durante 12 meses a assinatura mensalmente, tendo atualizado os nossos estudos. Vale a pena? Com toda certeza, não há a menor dúvida disso. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!